Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um documentário. Hoje nós vamos palestrar com o nosso amigo, homem sertanejo e historiador do sertão, Nivaldo de Carvalho. Nós estamos numa fazenda centenária, aonde teve a passagem de Virgulino Ferreira, popular Lampião, juntamente com os seus cangaceiros, que vieram atormentar e tirar o sossego de um pai de família, da família Carvalho, ainda no século passado. Sejam bem-vindos ao Sertão Nordestino. Sejam bem-vindos ao canal Sertão Mamoeiro, aqui no comando do repórter Matoto. Eu peço a todos vocês que gostam de ouvir as histórias do sertão, venha comigo, apoie esse trabalho, deixe o seu joinha e compartilhe, porque a história baseada na vida real, baseada nos livros, nós vamos contar hoje aqui. Bem-vindos ao Nordeste brasileiro, uma terra seca, uma terra abençoada, a terra de um povo guerreiro. E eu tenho um orgulho, posso dizer para todos vocês, meus amigos que acompanham o canal Sertão Mamoeiro, eu tenho um orgulho de contar uma história verdadeira que aconteceu nesse taquinho de chão, aqui, no município de Carnalbeira da Penha, Pernambuco, mas naquela época pertencia à Floresta dos Navios. Sem navio, sem navio. Bom dia, meu amigo Nivaldo Carvalho. Floresta, somente floresta. É sempre um erro que se comete, mas o nome certo é só floresta. Não tem navio nenhum na floresta. Graças a Deus. É mesmo? É. Muito bem. Então, Nivaldo, com muita alegria e satisfação que estamos aqui, gostaria de conhecer um pouco mais da história desse casarão centenário e da história também da família Carvalho. Amigo Nivaldo, muito obrigado por tirar um pouco do seu tempo precioso e aceitar o meu convite de estar aqui. Hoje nós vamos mostrar para os nossos inscritos do Sertão Mamoeiro a história do seu pai, a história dos seus avós, a história também dos seus antepassados. Afinal de contas, nós estamos aqui a poucos metros da antiga Fazenda Panela d'Água. Esse terreno pertence à Fazenda Panela d'Água? Pertence, é um desmembramento da Fazenda Panela d'Água. A Fazenda Panela d'Água, ela foi fundada em 1756 pelo português Manuel Lopes Diniz e a esposa Maria de Barro da Silveira. Sim, senhor. E eles tiveram 10 filhos, 8 casaram, constituíram família e 2 ficaram no caritó, como dizia o povo. Sim, senhor. E aí somente um filho ficou como dono, com novo arrendamento, o filho José Lopes Diniz. Ele ficou com essa propriedade imensa, que é mais ou menos 3 léguas em quadro, né? E aí, desses filhos, abrangiu para o Nordeste em peso uma quantidade de descendentes que hoje não se pode contar. Hoje é conhecida como a família Carvalho de Panela d'Água, quando na realidade tem muitos dos descendentes que não têm o sangue do Carvalho, que apenas era um genro do Manuel Lopes Diniz, né? Muitos dos filhos tiveram uma família imensa e que não porta no sangue o gens do Manuel de Carvalho Alves, o seu genro que casou com a filha Inácia. E aqui, depois de muitas gerações, eles começaram a subdividir a propriedade em diversas, como seja, de cima para baixo tem as cacimbinhas, de lá para cá tem a outra chamada roçado, lá mais para cá tem a Panela d'Água mesmo, onde era a sede, e depois da Panela d'Água tem Água Branca, que é também uma fazenda imensa, e mais ali embaixo tem a Casa Nova. Aí chegando na cachoeira, ela se encontra com a fazenda, parte da Fazenda Grande e Fazenda Capim Grosso, que é outra imensidão de terras também, né? Seu Nivaldo, chegou até a passagem de cangaceiros aqui,
Houve algum crime dentro dessa propriedade ou nas imediações desse terreiro aqui? Não, pelos cangaceiros não. Eles estiveram aqui, meu pai contava que eles, depois da chacina que houve na Tapera, que mataram a família Gilos, e também um soldado e outros civis que na época vinham fazer a feira, eles prenderam e terminaram matando algumas pessoas que vieram dar um apoio logístico. E aí quando eles fizeram meio mundo de coisa errada para lá, eles pegaram essa caatinga, que isso aqui é uma extensão de caatinga, não tem moradia nenhuma, não tem ribeira nenhuma nessa caatinga. É calculadamente 1,5 légua, 2 léguas de caatinga, né? Sim, senhor. E aí eles cruzaram isso e vieram sair aqui. E aqui eles exigiram do meu avô deixar 2 cangaceiros baleados. Um com o apelido de Gengibre e outro com o apelido de Coqueiro. O pai disse que era um negro alto, magro, de uma estatura elevada. Esse com um tiro no peito direito e saiu nas costas, parece que a bala saiu atravessada, que quebrou a omoplata. E ele chegou só vivo, ele estava em estado de coma, né? E meu pai tratou desses 2 cangaceiros e deu eles escape de volta para Lampião. Depois passou aqui meses depois, levando eles. Mas no dia em que eles estiveram aqui, eles falavam-se que tinha sido no dia 26 de agosto de 1926. Quando na realidade foi um dia de sábado, e que o dia de sábado, olhando-se no calendário desse ano, e desse mês de agosto, ele caiu no dia 28 de agosto de 1926. Então, não foi no dia 26, foi no dia 28. À noite, eles ficaram aqui, jantaram aqui, e daqui eles seguiram, não sei para onde, meu pai não sabia precisar para onde, mas deixando os 2 cangaceiros baleados para meu pai cuidar. E meu pai passou apertos danados. No dia mesmo em que ele ficou forçando a barra aí, querendo que o meu avô se responsabilizasse pelos baleados, e meu avô negando-se a participar, dizendo para ele que era um homem que servia ao governo, era major da Guarda Nacional e era também, eu não sei se era juiz distrital. Era uma coisa que ele fazia casamentos, tinha um livro de assentamento aí de morte, casamento. Ele não podia se envolver com cangaceiros? Com cangaceiros, Ele dizia para Lampião isso, e Lampião, em tom ameaçador, dizia: senhor, quem sabe por onde é que quer chegar, né? E ainda ameaçava mais assim, uma ameaça velada. Ele disse: eu estou sabendo que o senhor é cunhado do meu pior inimigo lá no município de Salgueiro, que era Martim Rodrigues, e a gente já trocou tiro, ele assaltou a casa lá do Martim, do pai de Martim. Nas Caieiras, né? Caieira era. Perto de Salgueiro. Ele era irmão da madrasta do meu pai, né? Martim. E primo legítimo, pai de Tiburtino. Mas pai de Tiburtino é duro, sem querer ceder de jeito nenhum. Meu pai viu que podia se dar uma coisa muito ruim. Meu pai pediu licença e entrou na conversa. Foi quando meu pai disse que se responsabilizar, pode deixar que eu cuido. Aí acabou a ameaça velada, mas ele estava já, como é que se diz, o povo já estava ameaçando, e ainda foi dizer para meu pai: mas você sabe o que acontece com quem entrega meus meninos, meus rapazes, né? Meu pai: sei, estou sabendo de toda essa história, né? E aí meu pai contou nesse dia, sentado nessa calçada. Sim, senhor. Ele contou 93 bandidos. Eles comeram aí, tinha muita coisa, coalhada, queijo, bode, depressa fizeram pirão de farinha com carne de bode. E alimentaram essa quantidade de gente. Os potes secaram tudo. Eu precisei ir buscar água na fonte, nas cacimbas, né? E foi um aperto, um aperreio enorme nesse dia. A família correndo risco. Correndo risco. Podia chegar a volante a qualquer momento. Pois, e era só o velho, o pai Tiburtino, a esposa, que era a segunda esposa dele, meu pai, que era rapaz já com 26 anos, e minha tia Sinhazinha, que tinha o nome de Amália, e a mocinha de idade também, e o caçula dele com a segunda esposa, que era débil mental,
e uma menina de 13 anos, que justamente foi uma das escritoras dessa genealogia da família Carvalho, Benedita Maria de Carvalho Barros, apelidada de Seadita Carvalho, que foi uma pessoa importantíssima na história dessa família, né? Ela recolheu dados importantíssimos e escreveu sobre a família, né? Muito bem, deixa eu fazer um pequeno resumo aqui, pessoal. Nós estamos no município de Carnalbeira da Penha, Pernambuco. Naquela época era município de Floresta, Pernambuco. Eu ouvi falar no massacre da família Gimo, já vi alguns historiadores, até mesmo em livro, contar um pouco dessa história. Então é por isso que nós estamos aqui contando as histórias do passado, as histórias da época do cangaço, a história do século passado. Era um sonho meu estar aqui. Eu quero, nesse momento, agradecer ao nosso amigo Nivaldo de Carvalho, um homem sertanejo apaixonado pelas histórias dos seus antepassados, pelas histórias regionais. Quero também mandar um abraço aí para toda a sua família, para Denis, seu filho, obrigado, a sua esposa Amália e todos os seus parentes e familiares. Pessoal, aqui é o berço de uma grande história. Se a gente for falar hoje em famílias que tem, aqui é o berço das maiores famílias aqui da região. Família Freire, família Carvalho, família Lopes, Diniz e Barros, Cantarelli, Caribé, Trapiá, Belfort e muitas outras que mudaram de nome que a gente perdeu o contato. Isso mesmo. E o que deixa eu impressionado, pessoal, é que uma família de um povo trabalhador, nesta família tem agricultores, criador de gado, criador de bode, tem médico, tem policiais, tem promotor, tem juiz, uma família de nome, que tem um nome muito conhecido na região. Teve até um governador de Pernambuco, Zé Ramos, doutor Zé Ramos. Tá vendo? Então é por isso que nós hoje vamos atrás dessa história, é uma história que ela vai ser contada para o Brasil e o mundo. E nesse pedaço de chão, a gente, como eu sou pesquisador e vivo buscando histórias do nosso povo, da nossa gente, eu não poderia deixar de estar aqui hoje. E o que é que nós vamos contar? Nós vamos conhecer esta casa bem antiga. Agora, Nivaldo, primeiro do que tudo, né, quero dizer que a casa ainda está muito bem conservada, uma casa que ainda é do ano de 1888, possivelmente do ano de 1888, porque meu pai dizia que ele fez essa casa para casar com a prima. Tá vendo? Essa casa ela ficava no terreno do sogro. O pai do senhor nasceu aqui? Nasceu aqui, todos os filhos. Em qual ano seu pai nasceu aqui? 1900. 1900, para vocês terem ideia. Ele era dos últimos, né? Ele era quase o caçula. O caçula era um nome de Astério, morreu com 17 anos, mordido de cascavel. Certo. Depois ele casou-se em 1907, novamente, o Major Tiburtino, com outra prima legítima da mulher, e teve mais 4 filhos, né? Sim. Com ela. Muito bem. 3 filhos, né? Era Antônia, Benedita e Francisco. Muito bem. Nós vamos entrar agora aqui para o lado de dentro do roçado, e aí vamos conhecer a casa. Só tem uma coisa que eu preciso perguntar aqui ao nosso amigo e nós vamos esclarecer. Eu falei Floresta do Navio, mas por que o senhor falou que não é Floresta do Navio? Não existe um documento oficial que, como é que se diz, que... E o Riacho do Navio? Mas não tem só o Riacho do Navio, tem o Pajeú. Se fosse Floresta do Pajeú, eu aceitava, porque o Pajeú cruza a cidade quase hoje, né? Mas o navio fica a uma distância bem grande. Lá em Betânia. E tem uma outra coisa, essa pretensão, ela foi criada pelo deputado Afonso Ferraz. E queria mudar o nome da cidade de Floresta para Floresta do Navio, como uma homenagem à terra de onde ele era originário, né? Mas ela não foi aceita. Eu posso publicar tudo isso? Pode. Ninguém aceitou esse novo nome de Floresta do Navio. Isso na década de 30. Ele foi deputado
me parece que em 30, 33. Sim, senhor. E na época existiam duas florestas no estado de Pernambuco. Era Floresta dos Leões e Floresta somente Floresta. Aí ele queria mudar para a Floresta do Navio para ficar diferenciada da Floresta dos Leões. Então as autoridades acharam por bem modificar a Floresta dos Leões e mudou para Carpina. Ela perdeu de tudo esse nome de Floresta dos Leões. Então não havia necessidade de floresta ser taxada de Floresta do Navio. Isso eu venho combatendo há muito tempo e muitas pessoas até ficam desgostosas. Tem delas que reagem de uma forma agressiva. Mas que não existe nenhum documento oficial, nem sequer um projeto de lei que tenha que justificasse esse nome Floresta do Navio. Pois você me surpreendeu. Pois é. Logo na abertura. E tem uma outra coisa. Quando foi mudado o nome de Fazenda Grande para Vila da Floresta, foi Vila da Floresta, não foi de Floresta. Eu conheço esse documento. Ela foi elevada à categoria de vila com o nome de Vila da Floresta. E não tem navio nenhum, nem canoa, nem... Eu costumo até brincar com as pessoas na internet, eu digo nem canoa, nem navio, nem jangada, nem coisa nenhuma. É somente floresta. E ponto. Muito bem. Então, o que acontece? Eu conheço muito bem o Rio Pajeú, que nasce naquela região ali, depois de São José do Egito, na cidade dos poetas, na cidade de... Afogado, né? Não. Desculpa aí, Tabira, Tabira não. Não. Tabira fica mais cá embaixo. Engazeira, Afogado. Passa mais em Gazeira. Eu peço até desculpa. Uma cidadezinha aqui, já depois de São José do Egito. Ele nasce lá, o rio, e vem cortando essas cidades tudo. Afogado, Flores, tal. Serra Talhada, e passa dentro de floresta. Justamente, o Rio Pajeú passa dentro de floresta. Antigamente, ela margeava o lado esquerdo, floresta ficava ao lado esquerdo do Pajeú, mas depois construíram casas e outras coisas. Tem um bairro hoje do lado de lá. Do lado de lá. Do lado esquerdo. A floresta ficava realmente do lado direito. A vila, né? Agora vamos falar, antes de nós entrar na casa, vamos falar do rio Riacho do Navio, que é um rio muito bom também, que ele nasce naquelas imediações de Betânia e ele chega aqui beirando o município de Floresta, inclusive depois de Floresta é que ele vai cair lá no Rio Pajeú. Né? É isso aí. Então eu estou tirando a dúvida. Ele é um rio genuinamente de floresta, passa quase todo no município de Floresta. Isso mesmo. Mas isso não justifica a mudança de nome de Floresta para Floresta do Navio de maneira nenhuma. Isso eu sempre tenho combatido e às vezes até arrumado encrenca, porque as pessoas não se conformam que da necessidade desse acréscimo, desse sobrenome que é desnecessário, não precisa disso, é somente Floresta. Muito bem, e como a gente mostra a parte geográfica de toda a região, então eu trabalho com pessoas que querem conhecer a região, pessoas que assistem. Então vamos lá, tem um rio que é esquecido também, pessoal, aqui na região, é um rio que nasce lá em Carnalbeira da Penha, e ele pega as águas da Serra do Arapuá, e ali na ponte tem o nome Rio Jaburu, Riacho do Jaburu, né? Outro de Riacho de Carnalbeira. Esse rio também é de grande importância na região, que ele enche a barragem da Cachoeira e cai no Rio Pajeú também. Então, a Serra do Arapuá é bem aqui do lado, então a parte geográfica vocês estão conhecendo aqui através do canal Sertão Mamoeiro. E aqui é o riacho chamado Riacho da Panela d'Água, o nome mais forte é Riacho da Panela d'Água. Ele pega toda a extensão da parte de cada ombreira da Serra do Arapuá, toda passa aqui, esse baixinho. Ele recebe o nome lá no Buqueirão, ele é conhecido como Riacho do Buqueirão. Riacho do Buqueirão. Fica entre as duas serras, é a Serra do Gonçalo, que hoje chamam Serra da Cacaria, e a outra serra grande, que é chamada realmente de Serra do Arapuá. Mas o conjunto todo é chamado de Serra do Arapuá. Aí ele nasce lá no Buqueirão com o nome Riacho do Buqueirão, depois passa na famosa panela d'água, nos lajeiros da panela d'água, onde tem realmente as panelas feitas pela natureza, e já com o nome de Riacho da Panela d'Água. Depois, quando ele desce para cá, as pessoas já chamam Riacho d'Água Branca,
E quando ele atinge lá a fazenda Cachoeira São Pedro, ele já é chamado de Riacho de São Pedro. Aí ele desemboca na Engazeira, no Riacho do Capim Grosso. E aí já recebe o nome de Riacho da Engazeira. É um riacho de nome mutante. Interessante essa observação, né? Ele recebe 4 nomes em todo o seu percurso. E não é um riacho tão grande, é um riacho de umas 3 léguas, por aí assim. Muito bem. Então, pessoal, falamos sobre os rios, o riacho, a localização, cidade de Carnalbeira, cidade de Floresta. E agora, como nós estamos aqui em frente da Casa Centenária do ano de 1888, 1890, por aí, uma casa antiga, muito bem conservada, nós vamos entrar na casa? Vamos entrar. Tá. O que me chamou a atenção, pessoal... A chavinha aqui. Essa chave aqui, deixa eu mostrar para vocês aqui. Quando o Nivaldo pegou essa chave, uma chave muito bacana, eu digo, olha, então deve ter uma fechadura muito antiga também lá na casa, né? Eu não sei quem fez essas fechaduras nessa casa, eram muitas, mas foram quebrando. Do tempo dos ferreiros ainda, né? Era do tempo que eu era bem pequenininho assim, ainda não atentava muito o povo, não. Vamos lá. Muito bem, agora a gente é com vocês. Deixa o seu joinha, porque agora nós vamos saber de muitas histórias aqui no Sertão Pernambucano. Vamos entrar aqui na fazenda. E o interessante é que a gente entra por trás. Meu irmão ficou com a casa, e aí fez umas modificações, tirou a porta velha, botou uma nova que já está velha, e a gente, eu me afastei, fui cuidar do que era meu lá em cima, fiz aquela casa, mas antes disso eu dava sempre uma geral, depois abandonei, não tenho necessidade dessa casa, uma vez que ela não pertence a mim, somente no direito, porque eu também sou filho da dona, né? Mas não tem mais necessidade dela para nada, não. Ela está se deteriorando de uma maneira, rapaz, um tanto triste a gente ver se acabar um bem em que a gente foi feliz um dia, né? Nivaldo, muitas coisas aconteceram aqui, coisas boas, né, também. Além da passagem do Lampião, né, que foi um negócio aqui tinha uma certa, como é que se diz, a gente não passava fome. Meu pai criava gado, bode, essa catinga muito boa para criar bode. E também um volume de gado que nunca faltava o leite. E as roças sempre davam uma safra de milho e feijão. E a gente tinha também um pedaço de terra na serra, de onde vinha a farinha, né, de renda. E tinha sempre aquela história. A fartura não era a melhor do mundo, mas tinha sempre o que comer. Porque a gente trabalhava e não ficava esperando por ninguém. Não tinha bolsa nem cartão nenhum para segurar a barra da gente, não. Era uma família que trabalhava, fazia, os mais velhos foram saindo, foram embora para São Paulo. Teve época que tinha 5 em São Paulo. Outros ali para Paulo Afonso. Eu sei que espalhou todo mundo, que terminou assim, a casa vazia. E ficou somente a lembrança. A saudade que o povo diz que tem, a tal da saudade, né? Agora essas algarobas aqui, isso eu plantei ainda, rapaz, em 1970. Já tão velhas quanto eu. Né? E aqui, isso aqui foi uma modificação que o meu irmão fez. Era uma parede e ele fez aqui, como é que se diz, uma área, né? Uma área de lazer. Tem coisas antigas aqui? A sujeira. Aí dentro tem algumas coisas. Olha aqui, ó. Vamos ver se ainda tem luz. Olha, ainda tem. Luz elétrica. A gente... Essa aqui foi feita também uma modificação, aqui já foi no meu tempo. Tinha uma parede aqui e aqui tudo era um quartão. Aí foi feito uma modificação. Tirou a parede daqui, foi botado lá daquele lado. E a gente... aqui tem... Pronto, aqui tudo é coisa Essa parte da casa ela já foi feita um
uns anos depois, acho que uns 20 anos depois, né? Isso aqui é que era a parte dos dois vãos da casa antiga. Era essa parte aqui, que era trancada ali, não sei quem trancou. A gente. Aqui tinha um sótão. Tanto que Lampião ficou olhando para esse sótão e dizendo que daqui não me tiravam fácil não, a polícia, né? E era bem completo esse sótão e tinha uma escada por lá, pelo quarto. Foi feita uma modificação muito grande nessa casa. E hoje ela está assim, ó. Ela é rebocada de barro. Parece que não tem mais lâmpada aí. Ela é rebocada de barro. E quando as goteiras descem, como é? Vai desmanchando, esse quarto aí está desmanchando o reboco todinho, né? E a gente sem ter o que fazer, porque ninguém quer saber de vir ajeitar essa casa. O meu irmão que ficou responsável por ela morreu, e a casa ficou no poder de um filho, que é dentista em Paulo Afonso, mas que não tem tempo para se dedicar a isso aqui, e a casa corre o risco de se deteriorar e perder mesmo total, né? Aqui, ó, um quarto. Aqui era a alcova do meu pai, essa porta era por lá. Porta de cedro. Aqui nasceram, nesse quarto aqui nasceram os filhos do meu avô. Nasceram os filhos do meu avô e os do meu pai. Isso era uma espécie de uma maternidade. Tinha uma cama aí que era o berço esplêndido. Nasceram, eu acho que mais ou menos 20 pessoas nasceram nesse quarto aqui, porque nasceram os filhos do primeiro casamento, que eram 6, depois 3 do segundo, e mais 13 que nasceram aqui, foram 13 dos 14 filhos do meu pai. Somente Marivaldo, meu irmão, que nasceu na cidade. Naquele tempo a mulher parteira vinha para cá para poder era uma preta, que era mulher de um tio-avô, filho legítimo de meu pai. Ela tinha o nome de Maria, chamava ela Maria Águida. Ela era Maria Águida, a gente chamava tudo ela como Mãe Maria. Ela pegou 13 filhos de minha mãe, e somente a mim foi que ela não teve condição de me pegar, já estava velha. E não veio, mudou a parteira e minha mãe quase morreu com essa brincadeira. O senhor nasceu em qual ano? Em 1949, 3 de janeiro de 49. Já entrei o ano fazendo minha mãe sofrer. 3 de janeiro de 49. Nasci aqui nesse quarto, me criei nessa casa, à custa de muito leite. A gente tinha leite o ano inteiro. Não faltava cuscuz, não faltava angu com leite, não faltava a carne de bode. A gente tinha sempre... O bode aqui era quase toda semana, meu pai mandava matar um. Eles gostavam de uma carne de bode nova, fresca. Quando ficava velho, ele dizia, não tá com um cheiro ruim danado. Aí a gente até brincava que ele era feito onça. Eu dizia, pai é feito onça, só quer comer mesmo no sangue. Então aí vocês salgavam a carne para poder conservar, né? Salgava, fazia carne de sola. E minha mãe era exímia cozinheira nesse. O nome de tua mãe? Minha mãe era Rosa Maria de Carvalho. Era parente de meu pai. Meu pai era Alcides Alves de Carvalho Barros. Alcides. Era. Água Branca, Alcides Carvalho. Esse aqui foi o irmão que ficou de dono da propriedade, a terra ficou para ele, essa parte, né? Como é o nome dele? Era Elvésio Alves de Carvalho. E aqui era minha mãe, ela já tinha tido o primeiro derrame. Vê que ela fica assim com um semblante enigmático, né? E esse aqui era meu pai no ano em que se casou, 1929. Ele estava casado de pouco tempo. Tinha uma pintura que alguém mandou fazer da fazenda, mas de uma maneira errada, que não tinha essa cerca aí, nunca teve. Esse senhor? É o mesmo, meu irmão. Certo. Quando jovem. Ele trabalhava em Paulo Afonso e ele foi trabalhar ainda como
office boy contínuo naquele tempo, eu acho que tinha 17 para 18 anos. Muito Era bem. novinho, todo bonitão. Casou lá com uma moça de família do Ladeiro. E aqui eram dois antigos vaqueiros. Esse aqui era o famoso João Gavião, vaqueiro pegava em todo canto. E esse aí já era Manuel Antão. Ele era filho do meu tio-avô com uma preta, pronto, essa preta que pegava os filhos de minha mãe. E todos nós chamávamos de Mãe Maria. Mãe Maria. E tínhamos um carinho muito especial. E tinha uma coisa interessante, é que ninguém notava que ela era negra. Por quê? Porque o amor tirava essa particularidade. A gente não sabia que ela era negra de maneira nenhuma. Nunca tivemos assim, um preconceito de achar que ela era negra, não. A gente abraçava, beijava. Eu lembro dela, eu tinha 4 anos quando ela adoeceu, não pude mais vir. Mas eu lembro dela como se fosse uma avó, muito querida. Eu abraçava ela, beijava. Ela era bonita, era uma negra de um rosto muito bem feito, forte. E tinha umas tranças, não sei se eram as netas que faziam as tranças, pregadas na cabeça. E eu ficava brincando com os sinais. Esses sinaizinhos parecendo carrapato. Aí eu dizia, Mãe Maria tá cheia de carrapato. Aí ela era bem séria, quase nunca vi ela sorrir. Muito carinhosa, mas não sorria, né? Aí ela dizia, não é carrapato não, menino, é um sinal. Eu lembro muito dela, ela gostava de sentar numa esteira, com as pernas estiradas, a famosa Mãe Maria, que pegou tudo quanto foi de menina aqui nessa casa. Era uma verdadeira médica, nunca teve problema uma mulher em que fosse feito o parto por Mãe Maria aqui nessa região. Mãe Maria. Mãe Maria. Então, gente, no mês das mulheres, mês de março, né? Houve aí o Dia Internacional da Mulher. A nossa homenagem para todas as mulheres, inclusive para a saudosa Mãe Maria. E a Mãe Rosa, minha mãe, que nasceu nesse dia, 8 de março de 1909. Minha mãe nasceu. 1909. 1909. Meu pai era de 1900, minha mãe de 9. Eles tinham 9 anos de diferença. Nós estamos, gente, num lugar muito bem histórico. Vamos para cá? Vamos dar uma olhada aqui, que a gente vê que tem umas paredes muito largas, tijolo. Então, Nivaldo, e as lembranças suas de mocidade? Qual eram as comidas comuns aqui que você via nessa casa? Rapaz, era aquela história. Toda a base, como é que se diz, alimentar era o leite. Palhada, queijo, angu com leite, cuscuz com leite, feijão com nata de leite. Que era coentro. Minha mãe sempre plantava um canteiro de coentro. A gente tinha ali no baixio um famoso balcão em que eram plantadas ervas medicinais e temperos, né? Cebolinha, coentro, as coisas que tinham necessidade para o tempero do dia a dia. E a gente tinha sempre a carne de bode, nunca faltou, graças a Deus. A gente se alimentava razoavelmente bem, é tanto que foram criados nessa casa, além dos meus 13 irmãos comigo, 14, um dos gêmeos primeiros morreu com 9 meses, de desidratação, né? E minha mãe ainda criou uma menina, depois de mim, ela criou uma menina, filha de uma empregada, eles sempre chamavam criada. Era pessoa de fora, chegou grávida aqui, que não queria criança, minha mãe ficou com a menina. Ela foi criada aqui com a minha irmã. E além disso, minha mãe ainda ajudou a criar um rapazinho, menino chegou, menino, que chamava Zé de Elias, e uma menina que a gente chamava de Júlia Pitomba, que ela tinha os olhos abaulados, e a gente chamava de Júlia Pitomba, ela chamava de madrinha. E uma filha bastarda do meu pai. Antes de casar, ele tinha um caso com a cabocla, uma morena, e tinha essa menina. Mas naquela época era dificuldade enorme, minha mãe soube que estavam passando fome, aí pediu que ela mandasse, assim que ela casou, ela não tinha filho ainda, né? Aí ela pediu que mandasse a menina para ela dar alimentação e criar como filho. Criou como filha, saiu daqui casada, né? Mas a gente chamava todo mundo Maria, minha irmã. Aí eu brincava que ela era mais irmã do que as outras, porque as outras a gente chamava Bertilda, Ermita, Delcia, Gracilda, Lindinal, Josilda, e ela era Maria, minha irmã. Ela tinha esse privilégio de ser chamada pelos irmãos
de Maria, minha irmã. O senhor quer sentar um pouquinho, não? Não, não, tá bom. Então, me falou uma coisa, Nivaldo, e quando vocês se reuniam aqui em datas comemorativas, como era assim, totalmente, é lógico, diferente, né? Porque não tinha energia elétrica, luz de candeeiro, festa de casamento aqui, como era isso? De noite tinha assentado ali na calçada, eu como caçula dengoso, já me aninhava no colo de minha mãe, sentado no chão, com a cabeça entre as pernas, e ela dando cafuné, e contando histórias onde meu pai repassava essas histórias boas e ruins que tinham acontecido durante a vida dele nessa estadia. E história do antepassado também, que antigamente se guardava bem mais tempo, né? A tradição oral. Hoje é passageira, a gente é tudo notícia de Facebook e tudo mais, de um dia para outro ele se acaba. Para chegar uma notícia aqui demorava, né? Demorava. Era por escritos. Agora, meu pai era uma pessoa assim, letrada, ele gostava de ler. Ele recebia almanaques, ele recebia uns livretos também, que alguém mandava, não sei se era de Belém. E a revista Cruzeiro, que eram bem antigas, eu ainda alcancei essa revista Cruzeiro, que trazia notícias do mundo todo. E depois começaram a mandar para ele, não sei se era de São Paulo, não sei de onde era, aquela revista americana que a gente chama de Seleções, mas parece que o nome é Reader's Digest. Ele lia tudo isso. Vocês eram bem informados? Era bem informado. Até que ele ainda chegou a ser delegado, nomeado, não sei se substituto ou interino, em Floresta. Em 1932, por aí assim. Ele foi nomeado no tempo que o padre Urbano foi prefeito, nomeado em Floresta. Ele indicou meu pai para a delegacia de Floresta. Né? Foi um rolo danado, porque houve uma questão muito grande entre os Ferraz e os Menezes, e que meu pai quase se viu envolvido com essa bendita questão. É tanto que meu pai telegrafou imediatamente o secretário de Segurança Pública do Estado de Pernambuco e mandasse reforço e um delegado especial para apurar esse caso, porque ele não se achava, como é que se diz, uma autoridade suficiente para isso, que era uma questão de família muito intricada, né? E os caras valendo? Era uma questão, mataram alguns para lá e para cá. Nunca faltou que não prestava nessa região. E a gente, graças a Deus, nunca se envolveu com questão de ninguém. E também tinha mais uma forma de não levar desaforo para casa. Era 7 homens e chorávamos pelos outros. É com muita alegria e satisfação que estamos aqui conhecendo a história desse lugar fantástico. Seu Nivaldo, sobre tudo que o seu pai contava para o senhor, a passagem de Lampião nesse casarão, o sofrimento da família, uma família honesta, trabalhadora e que fazia parte também, né, da justiça. E eu queria que o senhor destacasse um pouco do sentimento e quem foi Bibulino Ferreira no seu pensamento, assim, pelo ponto de vista, o senhor é um homem estudioso e para nós contar a história do sertão, dessa região nossa aqui, não tem como não falar no cangaço, né? O cangaço teve uma grande influência aí nos anos 20, anos 30. Um verdadeiro câncer na sociedade, né? Sim, senhor. O cangaço, ele trouxe mais desarmonia, mortes, roubos, depredações, só coisa negativa. O cangaço não nos trouxe nenhuma vantagem. Se trouxe para alguém, eu desconheço. É tanto que meu pai foi taxado de coiteiro, e ele se dizia coiteiro involuntário, porque fui obrigado a aceitar 2 cangaceiros baleados aqui para tratar dos ferimentos, e ele nunca disse para nós que tinha vantagem nenhuma em ser coiteiro. Ele sempre dizia que era uma situação humilhante, degradante e que tinha trazido más consequências para a família durante muito tempo, gerações, né? A gente pagava muito caro por essa história de ser coiteiro e ficar sobre como é que se diz, o nome da justiça
do pessoal da época que eram contrários à política do meu avô, e a gente sofria uma certa humilhação por conta disso, né? Mas meu pai, mesmo como um homem de lei, de caráter, um homem que soube criar uma família de 13 filhos e mais outros que eram agregados à família, ele nunca disse para um filho que ser bandido, que ser cangaceiro era uma coisa vantajosa. Sempre dizia que tinha sido uma verdadeira doença o cangaço aqui nessa região. Só trouxe o que não prestava. É tanto que ele dizia para as pessoas que tinha sido coiteiro realmente, mas quem tinha pago como é que se diz, essa coisa tinha sido o pai dele, que era um homem da lei. Ele era major da Guarda Nacional, ainda vigorando na época, em 1926, e também era um serviçal do governo. Ele tinha uma patente, não me recordo se era juiz distrital ou coisa parecida. Ele fazia casamento civil, anotava registro de nascimento, essas coisas, morte, aqui nessa casa, né? E aí ele foi destituído desse tipo de coisa, que parece que era coisa municipal, né? A política de floresta se virou contra ele, e ele, coitado, pagou muito caro por isso. Ele terminou sendo detido, levado a cavalo, acompanhado pelo tenente Arlindo Rocha, e felizmente foi uma pessoa muito esclarecida e que viu que ele não tinha nenhum envolvimento nessa coisa, como coiteiro, nem apoiador de cangaceiro, mas mesmo assim ele respondeu o processo, teve que sair daqui, a exigência das autoridades, que ele teve que sair daqui para morar em Belém. E quase um degredo, né? Ele voltou por conta própria, porque ele disse que não ia ficar nas terras alheias tendo a sua casa, a sua fazenda, né? E aí ele voltou por conta própria, mas 2 anos depois ele morreu. 3 anos, aliás, ele morreu em 29. Morreu do coração, aqui mesmo nesse quarto. Ele adoeceu, ficou com uma dor de cabeça e foi achando que terminou caindo e morreu. Mas a passagem de Lampião por aqui foi uma história assim meio trágica. Meu pai contava isso com uma certa tristeza, porque eles vinham do massacre, da chacina da família Gilo na Tapera, que fica uma distância em linha reta aqui para o sul, de aproximadamente 2 léguas, né? Daqui eles escutavam o tiroteio. De manhã até uma certa altura do dia, eles escutavam as rajadas de tiro de rifle, né? E aí eles pegaram esses cangaceiros, uns mortos, que enterraram na Caatinga, e esses 2 baleados, e rumaram de lá para cá e saíram aqui na casa, e praticamente forçaram meu avô a aceitar esses cangaceiros aqui para tratar, e meu avô não aceitou, bateu contra e já estavam... Meu pai disse que eles já estavam falando alto um com o outro, porque nesse tempo ele não era chamado Lampião, era Virgulino. E o pai até dizia que tinha um parentesco distante da avó de Lampião, que era Lopes, com a família Carvalho. Eles eram, os Carvalho também são Lopes de Ney, né? Meu pai tomou a palavra, pediu licença ao pai dele e a Lampião, e disse que se responsabilizava, podia deixar os rapazes que ele tratava, né? Os 2 cangaceiros, um apelido de coqueiro, o outro com apelido de gengibre. E aí levou aqui para Caatinga, a distância mais ou menos uns 2 quilômetros, e lá de um embuzeiro que chamam, ainda hoje é vivo, o embuzeiro dos baleados. Ele cuidou desses baleados, mas era como é que se diz, uma situação difícil, porque
Muitas vezes ele ia levar alimentação, remédio, essas coisas, e quando chegava aqui a polícia tomava a casa. E a polícia aqui estragou mais as coisas da propriedade do que mesmo os cangaceiros. Os cangaceiros aqui não fizeram dano nenhum. A polícia abriu mala, roubou baralho, roubou alguns objetos, desapareceu, faca, uma porção de coisas que eles tinham nas malas, que antigamente os guarda-roupa eram as malas, né? Desapareceu nessa investida, não esperavam nem que abrisse com a chave, eles metiam um troço, não sei se era baioneta, e quebrava a fechadura para olhar o que tinha dentro, se tinha foto de Lampião. E é interessante é que, a uma certa altura, Lampião deu uma foto dele já, com amizade do meu pai, que meu pai era uma pessoa de fé, e aí deu uma foto dele oferecida. Hoje estaria valendo uma fortuna, né? Aí meu pai, quando viu ele dar as costas, foi com a foto no fogão e deixou. Isso, na realidade, se ele tivesse guardado, ele teria se comprometido, né? Com certeza. Guardar uma foto oferecida por um bandido, meu pai queimou na hora. E ele realmente passou muita, como é que se diz, muito aperto, muito perrengue com essa história. Porque a polícia sabia, através de delação de Horácio Grande, que tinham ficado 2 cangaceiros aqui. Ele já chegou na fazenda dos parentes ali na favela e já boatou na vista de todo mundo que tinha ficado 2 cangaceiros baleados. Nesse dia morreu quantas pessoas lá na favela? Lá na favela não foi nessa época, foi na Tapera que foi a chacina. A chacina foram 13 pessoas, meu pai falava. Entre um policial e civis e o povo da casa, né? Foi um fogo cruzado. Foi um fogo cruzado. Eles brigaram até onde acabou as balas. E os cangaceiros, você vê... E por que surgiu essa questão tão grande com... Rapaz, foi uma intriga entre Horácio Cavalcante com a família Gilo. Horácio levou uns burros dessa família, pegou os burros aí e levou para vender no Ceará. E aí o rapaz foi atrás e lá levou o ferro, a marca do ferro de ferro animal, e o dono da fazenda lá do engenho pôde constatar que os burros eram realmente dele. Entregou e deu uma reprimenda em Horácio, que eles iam para lá e para cá. Horácio, mas chegou até a ser delegado, não sei o que, de um lugar lá no Ceará. E aí o camarada parece que botou ele para pagar. Eu sei que criou essa inimizade. E aí Horácio veio dar um tiroteio nele aí, matar ele aqui na Tapera. Mas aí ele reagiu com alguns parentes que estavam na casa e Horácio terminou baleado. Aí Horácio fugiu baleado e depois inventou uma história de umas cartas desafiando o Lampião para dar uma brigada. Eu queria ver se ele não brigava, etc. Então. Só que o Mané de Gilo era analfabeto. É tanto que o Lampião acreditou na conversa de Horácio e quando ele pegou o Mané de Gilo ainda baleado, mas vivo, ele quis confessar por que razão que ele tinha desafiado ele para brigar. Ele disse: eu nunca desafiei você para brigar, então eu nunca tive nada com você. Ele disse: as cartas, parece que foi mais de uma carta. Ele disse: eu não posso escrever carta que eu sou analfabeto. Aí disse que Horácio, com medo de entregar a maldade que tinha feito, atirou nele e matou ele já para não confessar que tinha sido uma armação, né? Tá vendo o que é fuxico, fofoca? Fofoca desgraçada, matar uma família inteira. O velho Gilo, com os filhos, genros e parentes que estavam na casa. Inclusive tinha um deles que foi peitado por esse Horácio, por Lampião, para mantê-los na casa jogando baralho de noite. E esse camarada foi um dos primeiros que os cangaceiros mataram. Quando ele saiu de manhã para ir fora, aí começou o tiroteio. O cangaceiro alvejou ele e era chamado de pombeiro. O pombeiro foi o primeiro que morreu. Meu pai contava essa história com tantos pormenores, que é aquela história. Eu era menino, eu só vivi com meu pai até os 22 anos. Ele morreu em 72, eu tinha 23 anos quando ele morreu, né? E aquela história, menino, adolescente,
não tem muita importância esse tipo de coisa, né? Eu vim recordar de que realmente era um relato importante depois de adulto, já velho, e as pessoas começaram a falar sobre esse fogo da Tapera, e eu recordei desses relatos que meu pai fazia, né? Muito bem, meu amigo. A gente agradece muito pela palestra, as histórias antigas, e agora a gente vamos partindo para casa, voltando, né? Mas antes de terminar, a gente queria também que o senhor falasse um pouco do que se produzia nessa fazenda aqui, o que é que o senhor chegou a alcançar, o seu pai também, como é que sobrevivia num tempo que não tinha Bolsa Família, não tinha aposentadoria, e se vocês também plantavam alguma coisa diferente aqui, além do feijão e o milho. Rapaz, olha, a gente sobrevivia... Qual foi o forte mesmo, né? A gente sobrevivia do bode e do gado. E as roças, como é que se diz? Chamavam de sequeiro, né? Feijão e milho. A gente nunca entrou com outro plantio, principalmente aquela danada amaldiçoada que o povo depois se viciou naquele negócio que só traz desarmonia, morte e desgraça para o lugar, né? Mas plantava algodão? Plantava algodão também. Meu pai era plantador de algodão. Até eu ainda plantei algodão. Eu comprei um terreno em floresta à custa de algodão. Foi. Isso em 1980 e coisa. Eu vendi uma safra de algodão que deu para comprar um terreno de 5 metros de frente por 25 de fundo. Sacrifício, rapaz. Naquele tempo já tinha quem trabalhasse, quem apanhava um algodão para ganhar o dinheiro. E eu também ainda apanhei algodão para ganhar dinheiro lá em São Gonçalo, na fazenda do meu cunhado. Quantidade de algodão se perdendo e eu toda a vida gostei de trabalhar. Eu digo, rapaz, eu vou ganhar um dinheirinho também. Muito bem. Aí apanhava o algodão e ganhava dinheiro, que era uma beleza. Para menino, rapazinho novo, qualquer dinheiro era muito. E para estudar? Como era? Estudar foi com muito sacrifício. A gente... Meu pai sempre tinha uma professora aqui. Ele pagava do bolso dele. Quando a prefeitura não cedia uma professora, como tinha muita gente agregado, parentes e amigos que moravam em Roda, sempre tinha uma classe de mais ou menos 20 alunos. Então aqui foi maternidade e foi escola ao mesmo tempo? Foi. Aí era interessante, era uma professora para uma escola multisseriada. Aí ensinava desde o alfabeto, e eu lembro que eu aprendi o alfabeto cobrindo as letras de grafite com a pena que enfiava no tinteiro para cobrir as letras. E eu aprendi interessante, é que fiquei com a letra parecida com a dessa professora. Ela era uma pessoa de fora. O nome dela? Era Maria Auxiliadora. Mas aqui teve Maria Auxiliadora, teve Geninha, que era uma parenta da gente, também muito inteligente, que deu aula aqui, não sei se 1 ano ou mais de 1 ano. Eu sei que desarnava, todos eles sabiam ler e escrever e tinham uma caligrafia boa e um conhecimento que quando chegou lá no mundo para como é que se diz, buscar aquilo que necessitava, que aqui não dava para todo mundo, né? Meu pai dizia, busquem lá fora que aqui não dá para todo mundo. Para ficar aqui todo mundo trabalhando e herdar 50 metros de terra, só vai dar confusão. E aí ele ainda formou 2 das primeiras filhas, professora em Belém de São Francisco, outra em Triunfo, Serra Talhada, e depois de casadas, já teve uma que se formou, já a custa dele, já é idosa, né? E as 2 mais novas, que já fizeram ginásio científico, teve uma que formou-se no curso superior e a outra ainda terminou no 2º, 3º grau, sei lá, naquele tempo era tudo diferente. Ainda trabalhou num banco em São Paulo. Casou-se em São Paulo. Né? Certo. O senhor chegou a ser daquele tempo que, quando o senhor estava aprendendo a ler, que o M era me, que o N era me? Era interessante. O M é mi, o L é L, o N é ne, o J é G. Era como a cantiga do Luiz Gonzaga, né? Era interessante. O X era X, V, L, Me.
Muito Era bem. interessante. Hoje as crianças de hoje não sabem, né, dessa parte, então, porque Tinha a evoluiu, né? tabuada, que é a tabuada desgraçada. Eu nunca fui bom de tabuada e por isso nunca fui bom de matemática. Dava para o quebra-galho. Eu até passei num concurso de banco. Sim. Eu fiz o ginásio, como é que se diz, com muita dificuldade. E depois fiz o científico. Aí me submeti a um concurso do Bandep. Eu acho que está trancado isso aí. Isso aqui era um armário de guardar as coisas mais importantes. Em cima tinha um oratório com os santos. Tinha um bocado de santo aí. E aí a chucaeira. A fazenda acabou seus animais. O restante, tanto morreu de fome, como o chicote, cabeçada, chicote, não sei o que é isso, né? Perneiras, tudo isso é coisa que ficou aí. Restou parece aquela música que você fez sobre a fazenda, né? Muito bem. Mas isso aqui era animado, isso aqui não faltava gente, tinha violeiro, tinha um cavaquinho, tinha um violão, tinha uns que tocavam sanfona. Tem um que mora em Belmonte que era o sanfoneiro fino. Como é o nome dele? É Flávio Carvalho. Tá velhinho já. E tinha também uns que tocavam violão e cantavam. Tinha o Clodoaldo, que era o segundo dos irmãos. Esse tinha uma voz possante, era uma voz forte e tocava bem o violão. Cantava. Que era animado, a gente tinha uma animação que até juntava gente. Não faltava sobrinho do meu pai e minha mãe, que vinham para cá, e as minhas irmãs cantavam em 2, 3 vozes, quando elas vinham de férias da escola lá de Belém, elas cantavam, eu lembro que elas cantavam essas modinhas da época, Índia, Saudade, Palavra Triste. Era muito animado, era interessante. A gente preenchia o vazio, a falta de alguma coisa, com animação. A gente ria, a gente chorava, era aquela história. Eu vim conhecer a tal da morte, já rapaz, com a minha tia, que morreu em 65, que era uma tia muito querida e onde eu estudava na casa dela, né? Eu perdi a oportunidade de terminar o ano porque minha tia faleceu de repente do coração. É triste. E assim as coisas. E a gente quando guardava as coisas mais importantes. Madeira de cedro aqui, né? Eu acho que é um brasileiro. O que é que guardava mais aqui, né? Nessas coisas aqui? O que? Armário para guardar o quê aqui? Guardava, era assim, temperos, era coisas de criolina, de curar bicheira, essas coisas todinhas, já para que as crianças não pegassem, né? Era trancado e a chave era botada no lugar que a gente não sabia, né? A mãe era uma pessoa, assim, era uma pessoa quase analfabeta, mas tinha um senso de responsabilidade com a família muito grande. É tanto que só morreu um das crianças porque eram os primeiros filhos, ela não tinha experiência, entregou para pessoas cuidar da criança, a criança desidratou e não era para dar água, não era para dar leite, não era para dar nada, a criança morreu, né? E ela ficou indignada com isso e passou a dizer que ela mesma ia cuidar dos filhos para não ter mais o desgosto de ver um filho morto, né? Naquele tempo as coisas Era assim. muito difícil, a ignorância. Que porta larga é essa, mesmo? Tinha como o senhor botar o bastãozinho para o pessoal ver aí, ó. Aí, Mas aqui para passar um caixão com os carregadores passa tranquilo. lá tranquilo, né? Eu vou fazer uma imagem do senhor eu vindo de fora, só para o pessoal ter uma noção aqui, viu? Eu imagino aqui. Olha lá. Eita, rapaz. Pois é, aqui nessa porta passou muita gente, inclusive o famigerado cangaceiro Lampião. Mas seu lugar-tenente que foram jantar na mesa junto com o velho. Meu pai disse que o velho, com a cara de poucos amigos, mas que tinha que dar assistência porque
Se não, pagava caro, né? E ele, então, ameaçador, ele ainda dizia: o senhor sabe o que acontece com quem entrega meus rapazes, né? Foi uma época muito, muito perigosa e humilhante para uma família de nome, família que primava por honestidade, por direito, que respeitava o direito dos outros. É aquela história. Tudo passa nesse mundo de ilusão. Diz que vai para o céu a fumaça e fica na terra o carvão. Minha mãe gostava disso, que ela era uma poetisa incipiente, mas ela não sei onde aprendia tanta coisa. Meu Deus. Pois é, a minha mãe era uma mulher semi-analfabeta. Ela lia tudo no mundo, mas escrevia um pouco com dificuldade. Mas eu nunca tinha visto uma pessoa que tinha uma mente tão boa e que aprendia somente em ver uma única vez. É tanto que ela sabia de cor muitos versos. E um deles eu ouvi quando criança, em que ela dizia assim: ontem à tarde, quando o sol morria, a natureza era um poema santo. De cada gruta a escuridão saía e de cada moita rebentava um canto. Eu não sei se é de Castro Alves, não sei, parece ser uma poesia de Castro Alves, né? Mas também ela gostava dessa. Que diz que nesse tanto que eu recitei, esqueci. Vai para o céu, tudo nesse mundo. Ah, minha filha, corte aí. O carvão. Fica na terra o carvão. O carvão. Vai para o céu a fumaça. Tudo muda e tudo passa nesse mundo de ilusão. Vai para o céu a fumaça e fica na terra o carvão. Era uma coisa interessante, que ela sempre repetia isso como um jargão do cotidiano. Muito bem. Rapaz, é um misto de tristeza e de saudade. A gente foi criado aqui, todo mundo. Aqui eu fui feliz, eu convivi com uma família numerosa. Aqui eu vi meus pais ainda por novo, operando. Vi meus irmãos também sair aos poucos. Minhas irmãs também se casarem e irem embora. E terminar assim, dessa maneira, como é que se diz, na solidão e sem esperança de que volte a ser habitada. E é aquela história, toda vez que eu saio daqui eu digo: não sei se volto outra vez, porque a minha idade e as minhas comorbidades, como dizem, são grandes, né? A idade não perdoa e a doença muito menos. E aí eu repito aquela poesia que o Matuto criou, a história: a saudade é uma flor que quando se atrepa em riba de um pobre vivente, dá até vontade de chorar. E cá nós ficamos com a saudade encalacrada no mesmo sintoma. É isso aí, meu amigo. A vida é um empréstimo, é um filme que passa e não volta mais, não tem retorno, e as pessoas não sabem aproveitar de uma forma útil para fazer o bem, porque só o amor constrói para a eternidade. Assim dizia Santo Agostinho. Pois é, Nivaldo. Mais uma vez, muito agradecido de estar hoje aqui contando a história da fazenda Água Branca. Água Branca, de baixo. Isso mesmo. Este casarão centenário que foi construído pelo seu avô, o senhor Major Tiburtino Alves de Carvalho Barros. Isso mesmo. Major Tiburtino de Carvalho Barros construiu essa história linda em 1888. 1888. E aí gerou seus filhos, inclusive o seu pai Alcide de Carvalho. Meu pai casou-se em 1929. 29, sim.
E aí aqui também ele foi pai de 14 meninos. Muito bem. Criou 13. E eu fui o caçula e fiquei por mais tempo nessa casa, em companhia dos meus pais. E hoje já não sou mais aqui, já tenho outro domicílio e a gente permanece ainda com aquela história, um misto de saudade e decepção de ver aquele lugar onde a gente viu tanta vida, tanta alegria, tanto divertimento e tantos irmãos, moradores, parentes. Isso aqui era quase uma festa constante, né? E a gente hoje vê nesse abandono, nesse desprezo, é triste. É tanto que a gente lembra da poesia do Matuto, que diz assim, que a saudade, a saudade é uma flor que quando se atrepa em riba de um pobre vivente, dá em pé vontade de chorar. E eu fico com a saudade encalacrada no mesmo sintoma. É triste, mas é a realidade. A gente não pode se furtar ao que a natureza tem para nos oferecer. E eu sempre digo que a vida é uma passagem, é um filme de pequena metragem. A gente passa e de um certo tempo ela começa a andar muito rápido. Ela desaba muito rápido. O dia de velho não é igual do dia do novo, não. A gente amanhece o dia e anoitece com uma rapidez espantosa. Eu brinco até lá em casa, eu digo, de novo, já é para dormir de novo, a velha acha graça. Eu digo, de novo, vai dormir de novo, minha Nossa Senhora. Mais um dia, já o dia dos jovens, ele é aproveitado, o do velho é perdido. Por quê? Porque a gente se sente assim, sem aquela utilidade da batalha diária, da conquista, do fazer, do construir. E quando a gente fica velho, a gente vê que praticamente quase tudo é inútil. A gente constrói para a posteridade. E muita gente não lembra que a posteridade precisa de benefícios, não de malefícios, né? A gente foi criado assim, a gente tinha que fazer direito, a gente tinha que se comportar direito, a gente tinha que se manter na sociedade, com os parentes, amigos, moradores, tudo, no direito. Respeito, meu pai dizia, respeito é muito bom e eu gosto, eu exijo. Eu não quero que vocês desmoralizem nenhuma casa de morador, nenhuma casa de parente. E graças a Deus a gente sempre manteve essa postura. Tudo com ordem. Tudo com ordem. Meu pai era um homem pequenininho, menor que eu, doente como ninguém, mas era um cidadão de bem, sério, honesto, decente. Nunca precisou entrar em coisa ruim para alimentar e dar mau exemplo aos filhos, graças a Deus. Eu chamo o meu herói, seu Alcides Carvalho, o meu herói. Um homem que soube se manter na vida, atravessar tempos difíceis, secas horríveis, doença, cangaço, perseguição política, todas essas coisas ele soube atravessar sem que nos jogasse em questão, nem de família, nem politicamente, graças a Deus. O histórico da seca no sertão é grande, né? Judiou muita gente. Mas eu sofri aqui com seca desde 1959. Em 59 eu tinha 10 anos, já sapecava Mandacaru e Chique-Chique para dar bicho. 58 e 59 foram anos terríveis. Em 59, no fim do ano, meus irmãos trabalhavam em Paulo Afonso, já levou a família para lá para escapar da coisa, assim, como é que se diz, da tristeza da seca, né? E os animais morreram quase todos. Imagino seu Alcides e também o seu avô enfrentaram muitos tempos difíceis. Demais, rapaz. Em 32 meu pai disse que ficou, parece que 9 vezes vivas. Eles iam dar água no Pajeú. Daqui pro Pajeú, saiu um sapecão no Campinas e no Mandacaru.
alimentando o gado para dar água 2, 3 vezes na semana. Na volta, aí iam caindo as reses Era triste. debaixo dos embuzeiros, sem folha, sem nada, e eles nem sequer levantavam mais, os animais não tinham mais força, nem tinha também quem fizesse. Meu As amigo. pessoas estavam exaustas. A seca de 32, né? Depois disso, teve alguns anos famosos. Meu pai chegou até a fazer um engenho de rapadura aqui. Já alcancei o engenho, mas não moendo mais. A cana pegou fogo uma ocasião e terminou chegando um ano de seca. Aí os animais comeram a cana brotando e mataram. É isso aí, pessoal. Ó, depois de uma grande viagem pelo tempo, estivemos no Casarão Centenário, a gente fizemos a palestra com Nivaldo de Carvalho e agora estamos na casa de Nivaldo. A sua esposa, Dona Amália, fez o almoço para nós agora vamos almoçar e estamos felizes de estar aqui. Queremos agradecer ao casal por tudo que vocês têm feito por mim, pelo canal Sertão Mamoeiro. Quero dizer, gente, da felicidade do meu trabalho. Sempre trabalhei bastante, trabalhei como vendedor muitos anos, criei minha família, meus filhos. Deus é maravilhoso, nunca deixou faltar o pão de cada dia para os meus filhos e para a minha família. Hoje aqui no YouTube, por onde eu passo, é assim, ó, mesa farta, tem feijão, tem arroz, tem carne, tem salada, tem de tudo. Então, gente, eu tenho orgulho porque o meu Deus é maravilhoso comigo. Hoje, graças a Deus, financeiramente também eu ajudo a minhas famílias, os que são mais próximos também, certo? Quando recebemos visita no Mamoeiro, sempre foi assim, a gente também faz almoço para todo mundo. Então, quero dizer, gente, que graças a Deus, o meu Deus tem preparado o pão de cada dia para mim, para os meus amigos, para os meus filhos. Sou um homem de verdade, graças a Deus. Que Deus abençoe cada um. Agradeço as amizades boas que o meu Deus me deu. Então, gente, vocês que continuam assistindo o Sertão Mamoeiro, vocês sabem da verdade, que Antônio Rufino sempre foi esse homem guerreiro e trabalhador. Nivaldo, muito obrigado. Dona Amália, muito obrigado. Eu acabei de receber uma ligação aqui também de uma irmã de Dona Amália, né? Que ela também assiste o nosso programa. Eu queria mandar um alô para ela, né? Tocantins, Dianópolis e Tocantins. A nossa amiga Luzia, lá em Tocantins, muito obrigado. Fez uma chamada de vídeo para mim. Peço desculpa, eu estava um pouco emocionado, resolvendo alguns problemas aqui, né? Porque a gente está trabalhando, está viajando, mas tem que estar dando notícia para os filhos, conversando. E quero dizer para todos vocês, ó, muito obrigado pela audiência. E mais uma vez, gratidão a vocês. E estou feliz de estar encerrando o programa de hoje diretamente aqui da casa. E agora, gente, ó, eu vou comer agora. Ó, gente, vou colocar aqui o feijão. pode botar à vontade, que precisando de mais, nossa panela ainda tem. Graças a Deus. É um povo de barriga cheia, é um povo de mesa farta. E seu Nivaldo e Dona Mária, vão me desculpando alguma coisa. Foi um dia maravilhoso, especial. Mas desculpa não tem, é um prazer. Essa família, ela tem uma coisa, isso é hereditário. A gente tem a maior felicidade em oferecer o alimento às pessoas que nos procuram. Os hóspedes sempre comem alguma coisa interessante. Nunca faltou um agrado para a pessoa que procura a casa de um Carvalho. É um povo que tem satisfação em servir, né? Graças a Deus. Satisfação em ser útil. É aquela história. A gente que não serve para viver, para ser útil, não serve para viver. É muito isso. Não serve para servir, não serve para viver. Pronto. Então, em todo lugar que eu tenho passado... Ei, a comida não é muito gostosa, porque aqui não tem cozinheira. A comida sou eu, que sou professora, vivi a vida toda só em sala de aula. E a minha filha é veterinária, vive nos currais e nos chiqueiros. E é Que maravilha, graças a Deus. E é um casal de idosos que tem as restrições alimentares, né? A gente tem dificuldade para comer as coisas, porque não pode comer quase nada. Sal, nem gordura, nem... Isso mesmo. Muito obrigado. Muita coisa que a gente dispensa. Dona Mária, por conta da... sempre alegre, recebe a gente aqui com muita alegria, com muita satisfação. Do mesmo jeito, eu fui muito bem recebido lá no Curral Queimado.
né, por Edileuza, Minha esposa, prima, são meus primos. e a também por a Neuza. família de Nicanor, viu? Lá tem um documentário sobre a fazenda antiga do Curral Queimado. Interessante é que eu não tinha, assim, Olha, Radinelli, bota aqui para não descarregar. eu não tinha E aqui houve conhecimento alguma da história de coisa Nicanor. e você carrega aí. Porque eles são parentes íntimos dos meus pais, aquele pessoal lá do leste, eles são primos dos meus pais, tanto do meu pai como da minha mãe. Mas eu nunca tinha ouvido falar na história de Nicanor. É uma história assim um tanto curiosa, né? Quando ele era bebezinho, quando ele nasceu, deixaram ele na porta lá da alguém fazenda. deixou criança lá, porque eles não tinham descendentes. O único que casou foi Antônio. Tinha uns que eram primo carnal da mãe do meu pai. O pessoal lá. Tanto eram parentes